PT, hein? E o Lula? O universo é imenso. Podem ser 200 bilhões de galáxias, somando um número de estrelas com zero demais para se contar. Mas você não precisa olhar para fora para encontrar imensidão, vastidão, quantidade e variedade. Aqui na Terra mesmo, os números podem ser escandalosos. Nesse planeta, existem mais de 5.000 espécies de mamíferos, umas 24.000 espécies de peixes e outras 800.000 espécies de insetos. É muita coisa muito diferente. A variedade é muito grande e é isso que torna impossível identificar alguém ou alguma coisa dizendo apenas aquilo que ela não é. Por exemplo, aqui eu tenho um inseto e eu só vou te dizer que ele não é uma bela borboleta de asas azuis. Ainda assim, restam por baixo 799.999 possibilidades. Seria muito mais eficiente se eu te dissesse logo de uma vez que esse é um Digitônfagus gazella, também conhecido como besouro rola-bosta. Informar tem mais a ver com afirmar que negar. Durante muito tempo, uma das forças políticas mais potentes do Brasil foi o antipetismo. O antipetismo não dizia o que ele era, só dizia o que ele não era. E era natural que fosse assim. Tenta lembrar do contexto. A Lava Jato mirava a classe política em geral e o PT de forma específica, criando no país um espírito de combate à corrupção. O PT foi eleito pela operação e pelos seus apoiadores como o partido símbolo da corrupção brasileira, corrupção a ser combatida. A Lava Jato jamais poderia afirmar o que ela queria para a política brasileira, pelo menos não em público, né? Por causa das amarras institucionais que hoje a gente sabe ela quebrou. A operação só poderia afirmar aquilo que ela não queria, a corrupção. Esse seria o limite, mas aí o lavajatismo fez do PT o símbolo da corrupção, então passou a dizer, por tabela, que não queria o PT. Antipetismo. A gente já falou sobre esse assunto numa série de entrevistas aqui no Meteoro. Uma das abordagens mais interessantes foi a da Ana, numa pergunta que ela fez para o Ciro Gomes. Para ela, o antipetismo é tipo um lanche que é vendido aqui perto de casa. Você vai entender. Eu peço tua paciência para a história maluca que eu vou te contar. Aqui em Curitiba, a gente tem... Eu estou colocando aqui na tela, tá? Mas o senhor não vai poder ver agora. A gente tem um comércio, uma lanchonete, que tem o seguinte slogan: não é pizza, não é hot dog. Tá? Esse é o slogan. Não vou falar o que é, né? Porque, enfim, eu teria que dizer o nome da coisa. Mas o slogan é esse: não é pizza, não é hot dog. O que me parece um jeito muito maluco de vender um produto, né? Que é dizendo aquilo que ele não é. Conceitualmente, assim, é uma furada muito grande, né? E aí eu faço essa relação. O antipetismo se apresentou mais ou menos como esse lanche. Só disse o que não era. E sendo assim, fica a impressão de que o antipetismo podia ser qualquer coisa mesmo, né? O lanche diz que não é pizza nem cachorro-quente, então ele pode ser qualquer outra coisa. Pão com carne moída. Um hipopótamo, uma tampa de bueiro, enfim, qualquer coisa, né? Só não é pizza. Esterco de bode. Qualquer coisa vale, né? E o antipetismo diz que não é Lula nem Dilma e também poderia ser qualquer outra coisa. E como de fato foi, né? Só que aí quando chegou a hora da força de negação começar a afirmar alguma coisa, ela afirmou em grande parte isso que o senhor chama de bolsonarismo boçal. A pergunta: o antipetismo podia ter nos levado para um caminho menos pior que esse, Ciro? Ou os grupos e as pessoas que estimularam aquela força de negação tinham isso em mente? Queriam isso que está aí? Isso é filme velho para um cara que tem a minha experiência. Então, ali em 89, nas primeiras eleições, eu ouvi de um desses 5 grandes, o maior de todos, todo mundo já fica logo sabendo quem é, que o Collor era um bandido. Nas antecedências da eleição, que o Collor era um bandido, que era um irresponsável, que não sei o que e tal. Aí tentaram o Afif, tentaram o Silvio Santos, tentaram o Ulisses Guimarães, tentaram o Aureliano Chaves, sabe? Tentaram tudo. E não deu, aí não tem tu, vai tu. Aconteceu agora de novo. Eles botaram as fichas todas pro Alckmin. O Alckmin tinha todo o tempo de TV,
o dinheiro do planeta todo, perdeu para mim em São Paulo. Eles queriam Álvaro Dias, eles queriam Amoedo, eles queriam Meirelles, eles não queriam o Bolsonaro, porque o Bolsonaro nunca foi um burguês. O antipetismo pode ser, em parte, responsabilidade do próprio PT, e em diversas oportunidades, Ciro Gomes criticou o partido. Ainda assim, houve uma aliança parlamentar, midiática e jurídica incentivando esse sentimento. Essa aliança não queria exatamente Bolsonaro, mas isso também não significa que ela tenha saído derrotada da eleição de 2018. Ciro Gomes usa o exemplo do vazamento de uma reunião ministerial para mostrar que não, essa aliança aí não foi derrotada. Bolsonaro é um picareta fisiológico do 5º nível da política brasileira, 30 anos de roubalheira de coisa miúda na Câmara. Ciro, deixa eu só ver se eu entendi e se eu consigo resumir. O plano do antipetismo era um cara de terno, não de farda, era isso? É de farda nem pensar, mas eles não têm problema com isso. O problema deles é controlar o Banco Central. Aí o Bolsonaro recebeu um conselho. Nomeia aqui um cara nosso para posto Ipiranga e tu pode dizer a merda que tu quiser dizer, fazer a merda, roubar o que tu quiser, porque se entregar aqui a economia, é só vocês verem. Foi escandalosa a publicidade que se deu àquela reunião do dia 22 de abril, que os caras, parecia reunião de quadrilha de 5ª categoria, sabe, de máfia de 5ª categoria e tal, cada um dizendo mais besteira do que o outro e tal. Nós soubemos de tudo, menos do Guedes, que falou as mesmas merdas também. Porque então escolhemos o Bolsonaro, mostra a loucura da Damares, que é uma pilantra, uma bandida, mostra as loucuras não sei de quem, mostra a coisa e tal, e o Guedes não aparece. É difícil não dar razão para ele, porque de fato, naquela reunião ministerial, Paulo Guedes parece sugerir que a prostituição seria uma boa saída para o turismo no Brasil. E não, você não viu isso em nenhum telejornal. É só maior de idade, o cara entra, deixa a grana lá, que ele ganhou anteontem, ele deixa aquilo lá, bebe, sai feliz da vida. Ele ali não atrapalha ninguém, ele não atrapalha ninguém. Deixa cada um se fuder. Damares, deixa o presidente fala de liberdade. Deixa cada um se fuder do jeito que quiser. Principalmente se o cara é maior, vacinado e bilionário. Deixa o cara se fuder. Não existe antipetismo. Existem informações e desinformações. Se você tiver a informação correta e a proposta correta, e você tiver uma narrativa correta para a população, vocês sabem o que é construir narrativa, sabe? O cara que tiver a melhor narrativa vai ganhar as eleições. Essa fala do Lula é de setembro desse ano, numa entrevista que ele deu pra gente aqui no Meteoro. Dá pra ver que a conexão trava um pouco o vídeo, mas a mensagem audível é clara. Ele tá negando a negação que o antipetismo representa. Só que, apesar disso, o Lula reconhece a existência de uma campanha de negação da política. E essa campanha coincide com um momento histórico que a gente identifica aqui como o período em que o antipetismo emergiu, cresceu, apareceu. Então não existe, o povo não pode ser visto como gato, tá? Que é tangido por um boiadeiro. Ou seja, o cidadão vai tangendo o povo, não. O povo é inteligente. O povo vota de acordo com as informações que ele recebe. Eu não acho que o eleitor do Bolsonaro é burro. É importante que a gente saiba, antes dele votar no Bolsonaro, a campanha de negação da política que a imprensa brasileira fez. Até nefasto a democracia que a Rede Globo de televisão fez, destruindo a política. O argumento de Lula para negar o antipetismo é o histórico do desempenho eleitoral do PT, e de fato os números não batem. Quando nem se falava em antipetismo, o PT teve alguns desempenhos ruins ou medianos em eleições. Já durante o período de vigência desse sentimento anti-PT, aí o partido até que não se deu tão mal nas urnas. Então não tem essa história de antipetismo, Ana. Não existe essa coisa. Veja, pega as eleições de 82, quando não tinha antipetismo, eu tive 10% dos votos em São Paulo. As eleições de 89, quando não tinha antipetismo, eu tive no primeiro turno 17%. Em 94, não tem antipetismo. Você tem uma sociedade que ela se comporta de acordo com a qualidade de informações que ela recebe.
Essa é a Márcia Tiburi, autora de, entre muitas outras obras, esse livro aqui, Como Conversar com um Fascista. O título é meio irônico, saiba. O livro foi lançado em 2015 e já adiantava muito do que aconteceu no Brasil desde então. Foi nesse contexto que o PT virou, segundo Márcia, uma metáfora de todo o mal. Todos os problemas do Brasil teriam sido projetados no partido, o que pode ter cumprido alguma função estratégica para alguém? Os partidos políticos estão sendo demonizados e o partido que é mais atacado e mais vilipendiado no processo, enfim, pseudopolítico, antipolítico, destrutivo da política na nossa época é o PT. Há um tempo atrás eu escrevi um texto chamado PT como metáfora do mal. E aí, nesse texto eu tentei colocar, enfim, o básico, né, gente, num processo de caças bruxas ou de guerra às drogas. Pode ser também fazer uma guerra a alguém, faça, por exemplo, em relação ao PT. Então, essa metáfora do mal, coloca-se o mal lá, assim, vocês sabem como funciona o processo, você exorciza 1000 outras questões e você também, ao mesmo tempo, projeta alguma coisa lá, nessa figura, nesse lugar, nesse elemento, nesse corpo que você escolheu, enfim, que a figura do autoritarismo escolheu para condensar nessa metáfora do mal, nessa coisa que carrega o estigma do mal, né? Foi da percepção desse fenômeno que Márcia fez um movimento político improvável. Ela atua em muitos campos, da filosofia às artes plásticas. É claro que a política já perpassaria todas essas atividades, ainda que ela não participasse da política partidária de fato. Mas esse não é o caso. Até 2017, Márcia era filiada ao PSOL. Percebendo o aumento do tom nos ataques ao PT, ela foi para o Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, ela escolheu ir para o PT no momento em que essa filiação era provavelmente mais perigosa, mais desvantajosa e mais desconfortável. Eu era filiada num partido chamado PSOL. E eu sempre gostei do PSOL, assim, dentre os partidos que existiam, podia, enfim, ter me filiado em outros. Mas eu sempre gostei do PSOL porque o PSOL sempre teve uma crítica mais radical para o meu gosto. Mas depois eu comecei a discutir comigo mesma também o que significava ser radical. Radical onde, radical quando. Eu resolvi ficar muito radical. Daí, com todo respeito e carinho, gente, para mim o meu ato radical foi me filiar no PT. E aí eu pensei, eu gosto muito do PSOL e acho que tá bacana. Como eu gosto muito do PCdoB, podia ter me filiado no PCdoB. Mas o partido que estava em jogo naquele momento, para mim, que está em jogo hoje, eu acho, no Brasil, é o PT. Não dá para viver na negação para sempre. Com o tempo, muitos daqueles que negavam o petismo passaram a afirmar o bolsonarismo. É verdade que o antipetismo já demonstrava um caráter visceral e perigoso. Era difícil imaginar que alguma coisa assim pudesse se tornar uma bela borboleta de asas azuis. Mas também, será que precisava ser um besouro rola-bosta? Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e para homenagear quem ama. Hoje a gente vê aí a Simone e o Marcelo. Os dois completam 9 anos juntos no dia 25 de novembro. Para o Marcelo, a Simone manda a mensagem que segue. Amor, tenho tantas coisas para dizer, tantas histórias para relembrar, tantas risadas para compartilhar. Mas nesse aniversário de 9 anos de cumplicidade e amor que se completam no dia 25 de novembro, só quero dizer 2 palavras. Te amo. Beijo, gente. Valeu!